Queridos irmãos, saúde e paz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Se Ele permitiu você participar conosco nessa quarta-feira, 11 de novembro, desse culto, significa que os propósitos dele continuem em nossa vida aqui na terra. E como é bom saber que Ele é o nosso companheiro. Como é bom saber que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que cuida da gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que você, nesta noite, ou nesse dia, você possa celebrar a sua fé, você possa ter um coração grato. Estamos aí vencendo essa pandemia, estamos vencendo tantas outras lutas que passamos no decorrer da história, é cuidar da saúde, é cuidar da família, é zelar pelo emprego, é servir ao Senhor, é servirmos uns aos outros, estarmos firmes na igreja, apesar de tantas lutas à nossa volta, não é verdade? No entanto, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Nesse momento, convido você a ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos e no livro do profeta Isaías. E quem vai fazer essa leitura é a Rose, nossa ministra de música. Preste atenção. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. No caminho dos Teus juízos, Senhor, temos esperado por Ti. No Teu nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Obrigado, Rose. Irmãos, esse pequeno texto nos ensina a buscar ao Senhor, a confiar no Senhor. Os salmos estão sempre nos trazendo a essa reflexão. Era a vivência daqueles que escreveram, a experiência de fé daqueles que estavam caminhando com o Senhor. No final desse texto, então, nós somos chamados a viver a justiça do Senhor. Enquanto a tua justiça estiver na terra, nós estamos aprendendo com ela. Nesse dia, possamos aprender um pouco mais. Ou você já aprendeu um pouco mais hoje. Creio que você já buscou a presença do Senhor hoje, você teve o seu período de oração, ou vivendo diariamente em espírito de oração, você louvou o Senhor talvez em casa ou com alguém da sua família, já tenha participado de alguma live, já participou de um outro culto, de outra igreja, ou reviu alguns outros nossos, já ouviu um outro pastor, enfim, fortaleça o seu coração com a palavra do Senhor. Todos os dias, irmãos, todos os dias a gente tem que beber água, todos os dias a gente tem que comer legumes, uma proteína, uma carne, um arroz, né? Esse é um feijão, é uma massa, precisamos dormir bem, precisamos viver bem, espiritualmente falando, Bíblia e oração. Nesse processo, nesse caminhar, a gente segue com fé, ok? Convido você a adorar o Senhor nesse momento, cantando Traze-me junto a Ti. Logo depois, você vai ouvir uma reflexão, uma mensagem do pastor Alex, que fala sobre a perspectiva da cruz. Louve ao Senhor, preste atenção na mensagem e daqui a pouquinho eu volto, ok?
Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a mim. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a mim. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Não sei em que momento o irmão ou a irmã está me assistindo, não sei nem por onde o irmão está me assistindo, se é pelo seu celular, pela sua TV ou pelo seu computador, mas de uma coisa eu tenho certeza, que estamos juntos através do reino de Deus, estamos juntos através de seu amor, estamos juntos através do seu Santo Espírito. E principalmente, estamos juntos através do nome de Jesus. É um prazer estar com você aqui, estar aí na sua casa, onde você estiver. É um prazer estarmos celebrando ao Senhor, estarmos falando com o Senhor, estarmos aprendendo do Senhor nosso Deus. E bem, para a nossa conversa desse culto, a mensagem desse culto, eu tenho a intenção de estar trazendo para os irmãos aqui uma mensagem de uma pequena série que tenho pretensão de iniciar. Sempre que tiver a oportunidade de estar trazendo aos irmãos uma reflexão sobre ela, sobre um tema que é fundamental para nós,
sobre um tema que é o pilar da nossa, sobre o tema que é o pilar da nossa salvação, sobre o tema que é o penhor da nossa fé. Nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Afinal de contas, é naquela cruz que nós conseguimos vida, é naquela cruz que nós conseguimos salvação, é naquela cruz que acontece o momento mais importante de toda a história da humanidade. É naquela cruz que Deus, na sua versão humana, na sua forma humana, morre por mim e por você e leva consigo os nossos pecados. E o tema dessa pequena série que tenho pretensão de estar trazendo aos irmãos são as perspectivas da cruz, pois existiam alguns homens e mulheres ali reunidos diante da cruz do Calvário e nós podemos aprender um pouco com cada um deles. E não teria melhor personagem para começar a falar sobre a sua perspectiva da cruz, sobre a perspectiva da cruz dessa mulher que estava presente ali, talvez no momento de maior dor de sua existência, pois é ela que vai entender aquele momento talvez diferente de todos os outros que estavam e que tinham uma perspectiva peculiar comparada a todos os outros e que conhecia a história do homem que estava pendurado no madeiro desde antes do seu nascimento, pois aquela era sua mãe. Nós vamos falar sobre Maria, a perspectiva da cruz para Maria. É interessante, é importante explicar que quando falo de Maria, é uma personagem cujo qual eu tenho um carinho muito especial e existe uma grande dificuldade sempre que falamos sobre ela. Eu acredito que é uma personagem que é muito negligenciada dentro de nossas igrejas e dentro de nossas falas, pois quando falamos sobre Maria temos medo ou receio de ligá-la a todo o esquema de idolatria que existe em volta dela na religião católica. Porém, meus irmãos, é importante entendermos, que Maria, assim como qualquer outro homem e mulher, que se encontra na Escritura Sagrada, que tem a sua vida e a ação de Deus através de sua vida registrada na Escritura Sagrada, é para nós um exemplo de fé, é para nós um exemplo de servidão a Deus. Assim como admiramos Pedro, Paulo, Davi, Moisés, nós podemos admirar a Maria. Compreenda e entenda aqui, Nós acabamos de celebrar há tão pouco tempo a Reforma Protestante e entendemos e sabemos claramente que é através das Escrituras que nós encontramos salvação. É somente pela fé, é somente pela graça que é derramada em nossas vidas. Principalmente somente por Cristo que nós conseguimos alcançar o reino de Deus. E é somente a Cristo que nós devemos glorificar. Maria não tem poder para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Mas Maria serve para mim e para você como um exemplo de serva do Senhor. Como um exemplo a ser seguido, como um exemplo a ser admirado. Pois ela foi escolhida pessoalmente por Deus para ser aquela que geraria o seu filho em seu ventre. E isso é especial. Assim como Deus diz a Samuel qual dos filhos de Jessé seria o rei de Israel, Deus escolhe perante todas as jovens que eram vivas naquele momento, Maria, para ser a mãe de seu filho. Em Lucas, no capítulo 1, no verso 27, o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus para Maria, e o mensageiro de Deus naquele momento, diz que Deus declara Maria como bendita e agraciada por ele. Deus encontra naquela jovem a serva necessária para dar a vida ao seu filho, ao corpo físico de seu filho. Nós vemos em Maria um exemplo de serva, pois afinal é nela que encontramos a resposta que Deus espera de mim e de você. Eis aqui, Senhor, a tua serva, eis aqui, Senhor, o teu servo. Quem dera eu e você tivéssemos a mesma fé, quem dera eu e você tivéssemos a mesma obediência, quem dera eu e você tivéssemos a mesma humildade, quem dera eu e você tivéssemos a mesma coragem de receber em nosso corpo o Criador dos céus e da terra, de recebermos em nosso ventre aquelas que o possuem,
e dar à luz ao Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria é alguém diferenciada, alguém que é escolhida por Deus, alguém que é santa no seu real sentido da palavra, separado por Deus, assim como eu e você, alguém que serve para ser nosso exemplo. E é sobre a sua perspectiva da história de Jesus, é sobre a sua perspectiva da cruz de Cristo que nós vamos falar nesse momento. E eu vou focar aqui, vamos falar aqui sobre 3 momentos específicos. Um momento antes da cruz, um momento durante a cruz e um momento após a cruz. E para falarmos sobre o momento de antes da cruz, nós vamos estar falando sobre um momento que já sabemos um pouco, pois afinal de contas, nosso pastor pregou sobre esse texto quando comemorávamos o dia da terceira idade. Ele vai se encontrar lá no 2º capítulo de Lucas, desde o verso 25 até o verso 35. Você que não está com a sua Bíblia em mãos, não se preocupe, pois o texto vai estar sendo projetado na tela enquanto eu leio ele para você. E o texto vai dizer o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: O soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, para que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o seguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Bem, nesse momento eu gostaria de falar especificamente com aqueles pais e mães, ou na verdade mães e pais que me escutam. O quão incrível seria, ou quão detalhado é esse texto, o quão rico é esse texto nesse momento, e o quão surpreso deve ter ficado, e o quão apreensivo deve ter ficado o coração daquele pai, daquela mãe, ou na verdade daquela mãe naquele específico momento. Falar de Maria é muito interessante e é muito desafiador para nós, pois quando falamos de Maria, falamos do Deus menino. Falamos do Filho de Deus que se fez bebê, que se fez criança. Ou, como já é de costume, sempre que falo do tema, gosto de citar uma frase de Leonardo Boff, que diz que todo rei um dia sonha em ser Deus. Todo homem um dia sonha em ser rei. Todo menino sonha em ser homem. Mas somente Deus decidiu se tornar menino. E é muito interessante, pois eu me recordo de um pequeno meme que vi na internet sobre esse tema, né, sobre o tema de Jesus menino, que Maria, no momento que precisava dar um banho em seu filho, encontra o menino de pé sobre a água da bacia que ela iria banhá-lo, e ela diz que aquele menino precisaria entrar na água, senão ela o deixaria de castigo. Brincadeiras à parte, irmãos, nós sabemos e entendemos que isso nunca aconteceu, pois os sinais e prodígios de Jesus foram feitos nos momentos oportunos e nos momentos decididos por Deus, e todos eles com um significado e todos eles com um propósito de Deus específico para cada momento. Mas essa anedota, ela transpassa, né, essa necessidade para entendermos que ali aquela jovem mulher tem não somente o seu primeiro filho, mas tem diante dela, como criança no momento, o Salvador do mundo.
a esperança de todo um povo, a esperança, na verdade, que ela não sabia que mais à frente se tornaria de toda a raça humana, o Salvador de todos nós. E aquela mulher cria aquela criança, cria aquele filho para se tornar o Deus que morreria na cruz do Calvário. E quando voltamos ao texto de Simeão, conseguimos ver algo muito mais interessante, muito mais importante, que é o cuidado de Deus para com a sua serva. Pois quando ele cumpre a profecia, ou na verdade quando ele fala sobre a profecia, quando ele professa que a alma de Maria seria transpassada por uma espada, aquela profecia iria se cumprir. Mas naquele momento Deus já preparava o coração de sua filha, já preparava o coração de sua serva, pois o homem que era seu filho também era o Filho de Deus, e era o Deus encarnado em forma humana. E haveria a necessidade dele morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E mesmo Deus sendo soberano, Ele também conhece o nosso coração. E se existe alguém que não é mãe, que conhece o coração de mãe, esse alguém é o Senhor. Então Ele saberia, e Ele já sabia a dor que Maria passaria por aquele momento. A mesma dor que Ele sentia, pois afinal de contas o seu filho estava morrendo na cruz do Calvário. E aí nós chegamos no momento exato, no momento da cruz. E o texto de João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, vai estar dizendo o seguinte: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, Maria e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e de perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Nós vemos aqui, irmãos, o maior momento de dor da vida de Maria. Aquela mulher vê seu filho sendo torturado, sendo humilhado e morrendo diante de seus olhos. Nós vemos aqui nessa cena, a cena que talvez seja o pesadelo de qualquer pai ou mãe, ver a morte de seu filho diante de si com o sentimento de impotência de não fazer nada, de não poder fazer nada. Mas eu gostaria de, antes de continuar falando disso, tirar o foco de Maria em um momento e concentrar o nosso foco em Jesus. Pois mesmo ali na cruz do Calvário, onde ele cumpria a vontade de seu Pai, onde ele cumpria a necessidade de sua missão, onde ele recebia os nossos pecados para serem perdoados em troca de seu sangue, ele continua sendo Deus, mas continua sendo filho. E cuida não só de sua mãe, mas cuida de sua serva, pois ali ainda estava o Deus e o homem. E naquele momento ele desatrela a sua relação com Maria como filho, pois era perigoso demais para aquela mulher ser a mãe de um condenado à morte. E naquele momento ele continua cuidando dela como Deus e a entrega a uma nova família. Mas voltando a Maria, nós encontramos ali, talvez, como disse, o maior momento de dor para qualquer mãe, para qualquer pai, pois o seu filho estava morrendo, pois o seu filho estava sendo humilhado. E seria possível que aquela dor fosse ampliada? Seria possível sofrer mais do que Maria já estava sofrendo naquele momento? E sim, é possível, pois afinal de contas eu e você encontramos a nossa esperança em Deus. Mas Maria, como disse antes no início de nossa mensagem, não tinha em si divindade, não entendia os planos de Deus. Ela só ouvia e obedecia à sua vontade. Então ela estava vendo diante dela aquele que seria o Salvador do mundo morrendo, aquele que seria o responsável por tomar de volta ao trono de Davi, sendo morto pelo império. Então, junto com o seu filho morria a sua esperança. Junto com o seu filho morria o entendimento que ela tinha de tudo que ela havia passado até ali.
Maria, talvez, eu tento me colocar no momento em sua mente, em aquilo que passava em sua mente, ela não tinha esperança em lugar nenhum, pois ela sofria por conta da morte de seu filho, e ela via a esperança de salvação também morrendo naquela cruz, exatamente naquele momento. Porém, como também vão dizer as Escrituras, que o choro só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é possível dizer que tudo passa. Existe uma música, existe uma canção de Jorge Camargo que vai dizer que nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta. Só Deus é o bastante. O que Maria não sabia, e não só Maria, mas todos os outros que estavam ali, era que era necessário que Jesus padecesse naquela cruz, para que o meu pecado e o seu pecado fossem perdoados. O que aquela mãe não sabia é que seu filho estava morrendo ali, pois era necessário, pois ele estava cumprindo a sua missão. O que aquela mulher não sabia, o que aquela serva não sabia, é que o seu Deus não estava sendo derrotado naquele momento. Na verdade, ele estava se fazendo humilhado por ela. Estava levando sobre si as suas falhas, as suas iniquidades. Estava levando sobre si os pecados dela e salvando a sua vida naquele momento. E salvando a vida de todos aqueles que estavam ali presentes e dispostos ao entender que ele era sim, como está escrito em sua cruz, o Rei dos Judeus. Mas não só o Rei dos Judeus, o Rei de toda a criação, o Senhor de toda a criação. Aquele que morreria naquele momento, mas 3 dias após ressurgiria e abriria com isso a possibilidade de termos acesso a Deus. E agora, chegando ao momento após a cruz, nós vemos no texto de Atos, capítulo 1, no verso 14, a seguinte fala de Lucas também. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós encontramos aqui, após a ascensão de Jesus ao céu, após a sua ressurreição, um encontro, na verdade, do início da igreja, o encontro do início dos servos de Jesus, o encontro daqueles que louvavam ao Senhor, pois entendiam que Ele era o Filho de Deus. E agora não mais só o Filho de Deus que tinha sido pendurado no madeiro, mas o Filho de Deus que era ressurreto e que ascendia ao céu e deixava com todos eles uma missão de pregar o Evangelho. A mesma mulher que viu aquele menino nascer, a mesma mulher que deu a luz ao homem, vê o Deus ressurreto em sua presença, entende ali o penhor da sua salvação, encontra ali e talvez tenha o plano de Deus aberto diante dos seus olhos, pois naquele momento possivelmente aquela mulher compreende que não era o trono de Davi que Jesus precisava tomar, e na verdade Jesus já estava assentado sobre um trono muito maior do que o de Davi. E era um reino totalmente diferente que Jesus estava disposto a instituir na terra. E essa era a sua missão. Então, se nós podemos tirar algumas lições e algumas aplicações sobre a perspectiva e o entendimento da cruz para Maria, nós podemos entender que quem dera que eu e você fôssemos servos parecidos com Maria, fôssemos servos mais parecidos com aquela que foi escolhida por Deus para ser bendita entre todas as outras mulheres que existiam naquele momento, que teve coragem de aceitar o chamado de Deus. Quem dera eu e você pudéssemos compreender isso e sermos mais obedientes a Deus. E outra aplicação que é possível e que na verdade é importante para que nós possamos tirar de lição daquilo que foi dito aqui, é que na cruz de Cristo nós encontramos o cuidado de Deus. Jesus estava morrendo na cruz do Calvário. E mesmo assim ele decide, no ato de
misericórdia, salvar a vida de sua mãe, ou na verdade, cuidar da vida de sua mãe, cuidar da vida da mãe do seu corpo físico, cuidar de sua serva. E muito além disso, nós sabemos, nos últimos momentos de Jesus, quando ele vai cuidar do ladrão que estava ao seu lado, que ele vai cuidar de todos aqueles que estavam o matando, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. É na cruz de Cristo que nós encontramos o cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida. E por último, e não menos importante, que talvez é uma das grandes lições que aprendemos com Maria, é que todo sofrimento é uma oportunidade de correr de Deus ou correr para Deus. E eu fecho essa mensagem te questionando: será que o seu sofrimento tem te aproximado de Deus ou tem te afastado de Deus? Entenda, na vida tudo passa, mas é importante compreendermos que quando passar, onde nós estaremos? Maria estava diante de Jesus, ou na verdade estava reunida à igreja de Jesus, disposta a louvar o seu nome e levar o seu evangelho. E talvez você esteja aí nesse momento, distante dele ou próximo a ele. Que nós possamos aprender, que nós possamos buscar entender com a cruz de Cristo e acrescentar em nossas vidas o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Ouviram? Aprenderam um pouco mais? Como a cruz é um símbolo importante porque ela fala do sacrifício de Jesus, na perspectiva de Maria, de outros personagens, de situações que envolvem tempos. Irmãos, a cruz para nós, a cruz vazia, significa a morte da morte, e tudo isso vai, chegar à ressurreição de Jesus, mas primeiro teve que passar pela cruz. E diante disso, somos chamados por Jesus também a levar a nossa cruz, a perdermos a nossa vida para poder ganhá-la e não deixarmos nunca de termos esperança. Vivemos isso todos os dias. Que o bom pastor te fortaleça nesse dia e agora te convido para cantar junto à cruz. Correto? Junto à cruz. Todos os benefícios que ela nos deu. Todo o legado que foi deixado pelo Senhor Jesus e nos ensinado pelo Espírito Santo. Louve ao Senhor. Amém? Na cruz onde Cristo morreu, a poder te abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que mar. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Jesus tu não podes andar. Vigor fruirás, vida plena has de ter, se em teu Salvador tu quiseres confiar.
Queridos irmãos, como é bom aprendermos mais sobre Jesus, aprendermos mais sobre Deus, a sermos exortados, desafiados, sermos incentivados a conhecermos mais e desfrutarmos da presença do Senhor. Não pare de fazer isso. Nós não somos cristãos da quarta ou do domingo. Nós não somos pessoas que vivem apenas no entretenimento religioso. Não pregamos isso, não fazemos isso. Nós somos homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, idosos, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E juntos a gente vai seguindo em frente. Amém? Algumas orientações. Precisamos orar pelas eleições, irmãos, porque são 57 mil vereadores que serão eleitos. Sabia disso? 5.570 prefeitos. Então mexe com a nossa nação, mexe com o Brasil inteiro. Que você esteja em oração, que você no próximo domingo, permitindo Deus, exerça a sua cidadania, escolhendo o seu candidato a vereador, a sua candidata, ou o seu prefeito, a sua prefeita, como nos ensina a palavra do Senhor, orando por eles, para que eles cumpram o que está na Constituição. Ok? Então, estamos juntos nesse processo. Esteja em oração pelos enfermos, irmãos nossos continuam lutando, é o Kim, é a Érica, a Daís, o Sérgio, o irmão Eri Lousada, que fez uma cirurgia no início da semana, no final de semana passado, já está em casa, teve alta, está passando muito bem, louvado seja o nome do Senhor. A Jussara, pastor Novaes, que estavam com Covid, estão em casa, estão se recuperando. Vamos continuar orando pelos enlutados, irmãos, quase 170 mil pessoas morreram, estamos aí 6 milhões de pessoas contaminadas, enfim, vamos orar pelos trabalhadores para que o Brasil continue seguindo em frente. Isso, irmãos, eu e você podemos fazer todos os dias, ninguém nos impede. A oração não está presa ao espaço, nem ao tempo, nem ao CEP do seu endereço, nem às paredes da sua casa ou da minha, por isso continuamos em frente. Estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis, não somente pela pandemia, mas por tudo que tem acontecido em volta dela. Temos vivido um tempo em que nunca se falou tanto sobre Deus, nunca se falou tanto sobre a Bíblia, nunca a igreja esteve envolvida em tantos assuntos, nunca se falou tanto sobre o fim do mundo. Olha, mas nunca, irmão, se pregou tantas heresias, nunca se falou tanta besteira em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, em nome de coisas que envolvem o fim do mundo. Para isso, precisamos estudar a palavra, estarmos em oração. Cuidado com profecias, cuidado com discursos políticos de pessoas chamadas cristãs, cuidado com influências de todas as formas. Precisamos nos manter focados no nosso chamado, ok? Fique firme. Se você quiser levar alguma doação, entregar o dízimo do Senhor, alguma oferta, terça, quinta e sábado, nossos funcionários estão lá. Se você precisa de alguma coisa, está tentando ajudar alguém, você precisa entrar em contato com o irmão Oséias, que é diácono da nossa igreja e o coordenador do Ministério de Diaconia. Liga para a igreja também, a gente vai fazer sempre a comunicação e estamos, irmãos, da melhor forma, suprindo as necessidades que chegam dentro das nossas condições, não é verdade? Nós sabemos que não vamos resolver o problema de todas as pessoas, mas estamos minimizando dificuldades, escassez e dores, um dia de cada vez segundo a vontade do Senhor. Se você for participar do culto no próximo domingo, ligue para a igreja, agende o seu nome, estamos trabalhando com todo o cuidado sanitário para que ninguém seja contaminado pelo Covid, ok? No próximo sábado também temos a Escola Bíblica Sabática, estamos encerrando já um ciclo de estudos, mas independente de qualquer situação, estamos estudando a palavra do Senhor. E agora, para terminarmos o culto, convido você para adorar o Senhor cantando um hino muito conhecido que diz o quê? Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da cruz. Conhece? Então, que a sua alma possa cantar ao Senhor nesse momento, com todo o ardor, com todo o fervor, com toda a devoção, irmãos, e esperança.
Estamos vencendo todos os dias pela graça e bondade do Senhor. Jesus, o único dono da igreja, o sumo pastor, o bom pastor, tem nos conduzido por pastos verdejantes, nutritivos que nos alimentam. Ele tem nos levado por águas tranquilas, refrescantes, que nos alimentam também. Não permita nem que nada, ninguém, nenhuma circunstância venha tirar você da grande missão que nós temos, de que é levar a mensagem da cruz, dizer para todas as pessoas que só Jesus Cristo salva. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.